na clínica veterinária, deixando meu cão internado, e quando é que eu posso cuidar do meu cachorro em casa? Essa é uma das perguntas que eu recebo aqui no canal muito frequentemente. Pessoas muitas vezes sem condição financeira para cuidar do animal, para tentar salvar a vida do animal, ou mesmo, em alguns casos, pessoas que moram em lugares, em sítios, chácaras, fazendas, lugares onde não tem um veterinário ou que o veterinário está inacessível, né? Um lugar mais distante para você poder chegar até lá. Inclusive, tem várias pessoas no Brasil, né, que não tem um carro, não tem um meio de locomoção para poder transportar e levar o cão para um veterinário, e aí ficam dependendo de outras formas de chegar até a ajuda de um profissional. Online foi tentando auxiliar realmente as pessoas que tinham veterinário e tinham dúvidas sobre como cuidar, se o protocolo do veterinário estava correto, ou mesmo informações que a pessoa precisava ter para cuidar desse animal em casa, entre a visita de um veterinário e o retorno. Muitas vezes o veterinário, por falta de tempo e na correria, não passava todas as instruções, e as pessoas precisavam de informações para cuidar desse animal, dar sequência no tratamento desse animal em casa. E para esses grandes números de casos, né, como eu viajo muito no Brasil, conheço bem como é a dificuldade da população em cuidar de um animal quando você não tem um veterinário na cidade ou não tem um veterinário próximo, né, para você acessá-lo, né? Então, resolvi fazer nessa live um resumo de quando você pode cuidar em casa e quando é crítico você cuidar em casa. Quando você pode confiar no veterinário e deixá-lo em uma clínica para fazer a internação, ou você deve se desdobrar para realmente buscar ajuda, beleza? Preciso da ajuda de vocês dando seu joinha, seu like, colocando aqui embaixo de que cidade você me assiste, e dependendo do horário que você está assistindo essa live, coloca aqui embaixo seu bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos lá. Seguinte, para que eu possa cuidar de um animal e saber que o estado de saúde desse animal é crítico ou é um estado de saúde brando, eu preciso avaliar os parâmetros básicos desse animal. E para você analisar esses parâmetros básicos, os parâmetros iniciais de saúde, você não precisa ser veterinário. Em cima disso que eu tento passar as informações dos nossos vídeos por aqui. Muito dos cuidados que você precisa ter, que você pode ter com o seu animal para salvar a vida, para cuidar melhor dele, não precisa ser veterinário para isso. Pequenas ferramentas, pequenas análises você consegue fazer na sua casa e qualquer pessoa comum. Primeiro, eu tenho que saber se meu cão está comendo ou bebendo, ou comendo e bebendo. Meu cão come, meu cão bebe, tem apetite, ele aceita alimento, aceita somente o alimento normal, aceita somente o alimento mais apetitoso, ou alguma coisinha mais saborosa? Sim ou não? Está bebendo? Sim ou não? Primeiro ponto. Segundo ponto, se entra, sai. Ou seja, se ele está comendo e bebendo, eu tenho que analisar se está urinando e como está essa urina, e se ele está defecando e como estão estas fezes. Básico, tá? 4 pontos você analisar. Comeu, sim ou não. Bebeu, sim ou não. Fez xixi, sim ou não, e como está. Fez cocô, sim ou não, como está. Com base nesses parâmetros, eu tenho ideia de que esse animal pode ser cuidado em casa, tá? Por quê? O fator primordial que leva um animal a óbito de forma muito rápida é o fato desse animal desidratar. Animal desidratar é quando o animal não come, não bebe ou come pouco e bebe pouco e tem uma urina constante, faz muito xixi, ou xixi com sangue, xixi em grande quantidade, muitas vezes em grande quantidade. Ou esse cão está com diarreia, as fezes estão amolecidas, as fezes estão pastosas, as fezes estão líquidas. Quando um cão está com diarreia líquida, quer dizer que ele está perdendo líquidos. Se ele não está comendo nem bebendo, logo ele está desidratando. A desidratação é um parâmetro que acaba com a vida do seu animal. Qualquer pessoa morre desidratada. Qualquer animal morre em estado de desidratação. Sem comer ou beber, com diarreia e urinando demais, você vai morrer. Existe um parâmetro que a gente pode utilizar na nossa casa para medir se esse cão está hidratado ou não, e é o mesmo parâmetro que o veterinário vai analisar, que é a prega de pele. Como a gente faz essa prega de pele? Tão simples quanto isso. Eu vou pegar a pele do meu animal, vou puxar e vou soltar. Puxou, soltou, voltou rapidamente, ótimo, meu animal está hidratado. Olhos. Observe os olhos do seu cão. Está com os olhos brilhantes, com os olhos, você nota o brilho, você nota as lágrimas? Sim ou não? Se ele começa a perder aquele brilho dos olhos, sinal de desidratação. Boca,
Põe o dedo na gengiva do seu cão, veja a boca, se ele está com a boca úmida, está com a saliva, está salivando ou não. Em estado de desidratação, o animal deixa ele produzir saliva, deixa ele produzir lágrimas e fica com essa prega de pele. Quando você puxa, ela não volta. Vou tentar fazer um exemplo aqui pela câmera. Quando você puxa a pele, ela fica parada, como se ela ficasse assim. Demora para voltar, abarrotada. Então, puxei a pele do meu cão e fica parado, demorando para voltar, é sinal que o meu cão está desidratado. Logo, precisa hidratá-lo. Precisa de um veterinário? Talvez. Se você tem, ótimo, corra e procure ajuda diretamente com quem entende, conhece e vai resolver o seu problema. Principalmente se você confia no veterinário da sua região, no seu veterinário. Ótimo, procure ele. No entanto, você precisaria hidratar o seu animal se ele está desidratado. Como é que eu hidrato meu animal se ele está desidratado? Fórmula simples. Eu preciso de líquidos, eletrólitos. E você pode fazer em casa o soro caseiro, uma colher de sopa de açúcar para 1 litro de água com uma pitada meio cheia do seu dedo de sal. Pitada de sal, colher de sopa de açúcar, 1 litro de água. Está feito o seu soro caseiro para você fornecer ao seu cão. Quiser uma coisa ainda mais completa, você pode buscar um soro caseiro, um soro de farmácia. Você compra um sachêzinho, somente do pó, que são os eletrólitos, para você misturar na água e fornecer ao seu animal. Você pode comprar o soro humano, você pode comprar o soro animal, eletrolítico PET, por exemplo, e você compra os sachêzinhos de soro na farmácia agropecuária Pet Shop, dilui na água e fornece ao seu cão. Mas, se o seu cão, além de diarreia, além de muita urina, o seu cão está vomitando, agora começamos um ponto muito crítico. Porque se o animal está vomitando, quer dizer que existe algum tipo de distúrbio intestinal, existe um distúrbio gástrico, além dos problemas que talvez estejam causando esse problema geral de mal-estar no seu cão. E aí é quando a gente se depara com a necessidade, muitas vezes, de buscar ajuda ou alguém que saiba fazer um soro em subcutâneo, soro fisiológico feito diretamente debaixo da pele. Nos cães a gente tem essa possibilidade, nos humanos não temos uma boa absorção, não é uma prática comum utilizar esse tipo de conduta para hidratar um ser humano colocando soro em subcutâneo, mas nos cães e gatos a gente pode utilizar esse artifício de fazer o soro em subcutâneo. Desta forma o animal vai absorvendo esse soro de forma lenta e evita o quadro de desidratação. Para pessoas que não conseguem pegar a veia, não têm acesso, não têm esse tipo de conhecimento, e claro, não é comum de ter, porque é um conhecimento técnico, prático de um profissional da saúde, enfermeiras, médicos e veterinários, ou seja, pegar a veia de um animal pode parecer simples, mas é algo complexo porque você tem outros parâmetros a do catéter, por exemplo, que esteja fixado na pele, a questão de quanto de soro eu vou colocar, por quanto tempo e entre outras informações, que necessitaria de um pouco mais de estudo e dedicação, por isso é recomendado apenas a profissionais da saúde. Mas um soro subcutâneo talvez seja algo mais simples que você possa dar início e começar a fazer de alguma forma, se for um caso que você não tenha tantos recursos para remediar. Soro subcutâneo não é o soro de bebê, é o soro fisiológico comprado na farmácia agropecuária ou pet shop. Se o cão não tem diarreia tão intensa, se ele não está desidratado, ótimo, bons parâmetros que você possa conduzir esse quadro de saúde desse animal em casa. No entanto, se o animal está vomitando, começa a ficar, e eu não tenho condições de fazer um soro para esse cão, eu começo a ficar inviável manter esse animal em casa. E aí, realmente, muitas vezes vale a pena eu encaminhar esse animal para uma clínica veterinária e fazer uma internação desse animal, para pelo menos utilizar um soro na veia, hidratar esse animal e fazer as medicações de forma mais rápida. Um animal que esteja com quadros de vômito, ele está dizendo que ele não está com a saúde do estômago. Logo, qualquer tipo de medicação que eu tente fornecer a ele não vai ser tão bem absorvida e por isso eu não vou ter tantos resultados. Medicação sendo feita injetável em subcutâneo, intramuscular ou na veia, eu tenho melhores condições de absorção dessa medicação, né? Por isso, casos como esse, onde o animal não come, não bebe, está com diarreia e ainda está vomitando,
É um problema sério, é um problema grave que realmente tem indicação médica para se manter internado com medicações intravenosas, monitoração do soro, para que esse animal se recupere. Isso é fundamental. A partir do momento que o animal está internado, mas o animal começa a demonstrar interesse pelo apetite, começa a aceitar alimentos e começa a não vomitar, eu ganho a possibilidade de dar condução desse animal em casa. Diarreia não é algo tão crítico desde que esse animal se mantenha hidratado. Eu tenho que entender que o intestino é um órgão muito longo e por isso a diarreia ela tende a demorar a cessar. Independente da causa, assim que o animal começa a diarreia, eu faço os exames de acompanhamento e eu descubro a causa da diarreia do meu cão, eu vou iniciar o tratamento para essa diarreia. Só que o resultado, a resposta desse animal demora algum tempo. Tá? Muitas vezes eu preciso utilizar uma alimentação mais líquida para amenizar o quadro da diarreia, para facilitar o processo de digestão, alimentos mais fáceis, de fácil absorção, muitas vezes as sopas, inclusive, né? Vou utilizar alimentos mais leves, que sejam fáceis de absorção e complexos probióticos para que reforce a flora intestinal desse cão para diminuir, amenizar a diarreia e aí sim ele consiga ter a maior absorção dos nutrientes que eu der para ele ingerir. Então a diarreia é crítica? Ela leva tempo para ser recuperada, mas ela não é o fator mais crítico que pode levar o animal a óbito, se ele tiver pelo menos hidratado. O quadro mais crítico acaba sendo o vômito. Um cão que tudo que ele come vomita, ele não se recupera. Existe inclusive algumas possibilidades, já fiz live aqui a semana passada, falando sobre a sondagem, porque existem alguns cães que não têm apetite, o animal não come, mas ele não está vomitando, ele não quer comer, ele não come, mas se você der na boca a força, ele engole, e aí esse cão que come forçado, toma água, soro forçado, mas não vomita, esse sim é um cão que pode ser cuidado muitas vezes em casa e eu posso ter mais chance de recuperação dele. Em casos onde a pessoa não tenha o conhecimento, a conduta, ou mesmo uma maleabilidade do cão, né? Como diz, um cão que não é tão dócil, um cão mais arredio, onde a pessoa não tem essa confiança com o cão, e às vezes a pessoa não força o cão, não coloca o alimento à boca e tal, realmente aí é o caso onde você precisa de ajuda, precisa pagar para um profissional te ajudar, e muitas vezes uma das técnicas usada é a sonda nasogástrica, que a gente passa a sonda direto pelo nariz, e coloca alimentos líquidos diretamente no estômago, ou mesmo uma sonda esofágica, a gente faz um pequeno corte aqui na região do pescoço, acessando o esôfago, para que eu consiga colocar um tubo aqui diretamente pro estômago. E aí, um cão que tenha passado por procedimentos cirúrgicos gástricos, cirúrgico intestinal, um animal que esteja extremamente debilitado, doenças sérias, filhotes, animais com doenças virais, por exemplo, que vão necessitar de um cuidado muito intenso durante muito tempo, eu posso fazer o uso desse artifício, né? Mas necessita novamente da conduta de um médico veterinário presencial. Então, mas uma vez esse cão estando com o acesso, né, um tubo esofágico, eu posso fazer condução desse animal em casa, desde que ele não esteja vomitando. Então eu consigo controlar. Vômito, ótimo, é o parâmetro principal, né? Vômito e a desidratação seriam um dos fatores principais para que eu consiga conduzir no quadro desse animal, né? Além desses parâmetros da hidratação, outro parâmetro muito importante para a gente monitorar periodicamente é temperatura, tá? Muitas vezes o animal não come simplesmente porque ele está com a temperatura febril. Um animal com a temperatura acima de 39,2, sim, a temperatura do cão é mais alta do que a nossa. Então a temperatura 39, 39,1 ainda é normal para o seu cão. Mas quando ele começa a ficar com a temperatura 39,3, 39,4, 39,5, 40, 41, é sinal de uma febre alta e eu preciso utilizar medicações antitérmicas para amenizar a temperatura. Muitos cães que começam a estar prostrados, abatidos, estão assim simplesmente por conta da temperatura alta. Utilizando uma medicação antitérmica, você consegue normalizar a temperatura desse cão e ele volta a comer. Monitore. Então, esses parâmetros, urina, fezes, tá? Como estão, se ele está comendo e está bebendo, temperatura e hidratação. Você tem um combo perfeito para você saber se você pode dar condução em casa ou você necessita realmente deixar o animal internado dentro de uma clínica veterinária. Recebi várias perguntas nesse sentido, pessoas com dúvidas, inseguras se deixa o animal na clínica, muitas vezes custa dinheiro, muito tempo lá. E por isso também eu presto
ando prestando muitos serviços, muitas consultorias online pelo WhatsApp para pessoas do mundo todo com problemas como esse, tá? Tem países aí onde o custo real de uma manutenção veterinária é altíssimo, né? A gente acha caro, às vezes, aqui no Brasil, mas o problema de ser caro no Brasil é porque o poder aquisitivo do brasileiro é baixo. Então, o custo, qualquer custo médico acaba sendo alto. Mas se você for avaliar, assim como eu tenho tido a experiência de como é o custo médico veterinário de outros países, você vai ver que o Brasil fica barato perto desses lugares, tá? Lugares onde realmente o custo do profissional é muito mais alto, tá? E talvez é por isso que tantas pessoas de outros países têm me contratado, porque o meu custo acaba sendo muito mais barato para eles lá do que para a própria população aqui brasileira, tá bom? Estou à disposição, dicadoveterinário.com, nosso site, todas as informações, nosso WhatsApp, caso você queira ou precise falar comigo. Atendo todos os dias da semana, sábado, domingo, feriados, muitas vezes à noite, muitas vezes madrugada por conta de fuso horário, tá bom? Encaminhe esse vídeo para alguém que possa fazer uso dessa informação, pode salvar vidas, pode ajudar pessoas a ficarem mais tranquilas, tá bom? Esse é o meu objetivo aqui. Se você quiser ter contato mais próximo comigo, vem conhecer o nosso Clube Dica do Veterinário. Você vai pagar apenas R$ 47,00 por mês e vai ter acesso a todos os meus cursos, a planilha de suporte para poder tirar dúvidas comigo, onde eu sempre envio vídeos específicos para você, para sua dúvida, para sua pergunta, para poder te ajudar e agradecer pelo apoio que você tem ao meu trabalho. Clube Dica do Veterinário. Entra lá no nosso site, dicadoveterinário.com, tem link aqui embaixo na descrição. Um grande abraço. Tchau.